Olá, aqui é o Juliano Tosi. Mais uma vez, obrigado por estar assistindo essa série de vídeos sobre a importância de planejamento jurídico na vida da sua startup. Tenho certeza que as dicas que nós vamos passar aqui serão de extrema utilidade para vocês. Nesse vídeo vamos conversar sobre os desafios de se empreender em sociedade e também vamos falar de alguns instrumentos que podem tornar essa relação mais profissional e transparente. Bom, o início de uma sociedade é muito parecido com o início de um namoro. Tudo é maravilhoso, os pássaros cantam o tempo todo, o ambiente beira o paraíso. Uma sociedade, os sócios estão cheios de energia, compartilham sonhos e esforços para se alcançar um objetivo em comum. Meus caros, não há melhor momento do que este para estabelecer como serão e como se darão as regras do jogo. Até porque, como sabemos, quando chega o momento de um rompimento, muitas vezes passamos a usar a emoção e não a razão. E isso acaba por nos desgastar muito mais do que deveríamos. A boa notícia é que existem instrumentos que são facilitadores e podem tornar esse momento muito menos traumático. O primeiro deles passa pela elaboração de um bom contrato social. Ocorre que muitas vezes, no ímpeto de iniciar suas atividades, os empreendedores acabam utilizando por modelos pré-prontos, cláusulas pré-definidas, pegam um modelão e utilizam na sua atividade. Eu costumo dizer que um contrato social deve funcionar como um manual de instrução da vida empreendedora. É lá que você vai estipular como se dará a administração da sociedade, quem terá preferência na aquisição das cotas, como se dará o direito de saída de algum dos sócios, entre outras tantas oportunidades. Acontece que e a experiência tem nos mostrado isso, é que os contratos sociais não passam de uma mera repetição dos dispositivos do Código Civil, que são simplesmente os mínimo e o obrigatório que todo contrato social deve ter. Isso não vai refletir de modo algum a realidade da empresa. Outro instrumento interessante que vai auxiliá-las no desenvolver da atividade da sociedade é o acordo de sócios. Ele é um instrumento bem interessante em sociedades que apresentam mais de 2 sócios e têm interesses heterogêneos em sua composição. Ele é um contrato entre os sócios que visa exatamente disciplinar o funcionamento da sociedade, como se dará o direito de voto, o poder de controle e a transferência de cotas ou ações. É importante dizer ainda que para que uma sociedade limitada tenha acordo de sócios, ela vai precisar adotar de forma supletiva as regras da sociedade anônima. É importante lembrar ainda que qualquer matéria pode ser objeto do acordo de sócios, mas apenas as matérias que são vinculadas ao direito de voto, transferência de cotas e o poder de controle da sociedade é que poderão ter uma eficácia vinculativa a todos os demais membros da sociedade, até aqueles que não pertencem a esse acordo de sócios. Algumas das cláusulas mais utilizadas nesse tipo de contrato são as chamadas cláusulas de bloqueio. Como exemplo, podemos utilizar a cláusula de primeira oferta, a cláusula de preferência, entre outras tantas cláusulas que podem fazer esse bloqueio de transferência de cotas. Outras cláusulas muito utilizadas também dizem respeito às cláusulas sobre o direito de voto, ou seja, os sócios pertencentes a esse acordo estipulam uma reunião prévia para decidir como votarão naquela assembleia que vai definir os rumos da sociedade. Por fim, vamos falar um pouco sobre o contrato de vesting. O contrato vesting vem do verbo inglês to vest, que significa adquirir. Ele é muito utilizado para que você retenha talentos na sua empresa. Por exemplo, você tem lá um desenvolvedor no qual você quer estimulá-lo a produzir mais para a sua startup. E ao mesmo tempo você não tem tanto dinheiro assim para remunerá-lo em termos de salário. Então você promete a ele uma participação na sociedade. E você vai utilizar para isso o contrato de vesting. Esse contrato vai disciplinar que o desenvolvedor, pelo desenvolvimento das suas atividades, pela programação, pelo desenvolvimento do software que vai dar origem ao seu produto ou ao seu serviço, ele vai adquirindo ao longo do tempo determinado percentual da sua empresa. Normalmente a gente estipula 20% da empresa para 4 anos. Então, a cada 1 ano ele vai adquirindo 5% da sua empresa. E você vai fazendo as respectivas alterações contratuais. O vesting também pode ser utilizado entre os sócios.
Normalmente ele vem dentro de uma cláusula dentro do acordo de sócios. E ele é muito importante para disciplinar o direito de retirada da sociedade. Por exemplo, você tem 2 sócios numa empresa, no qual cada um tem 50% da sociedade. E aí, se um resolve sair repentinamente da empresa, o outro sócio vai ter que desembolsar o equivalente a metade do patrimônio da empresa para pagar o reembolso das cotas desse outro sócio. O contrato de vesting pode ser muito interessante a partir do momento que ele vai prever que os sócios, para que saiam da sociedade levando a totalidade da sua participação, eles deveriam ficar determinado período de tempo na sociedade. Por exemplo, 5 anos. Então, esse sócio do nosso exemplo, se sair no primeiro ano, ele só vai levar 1/5 da participação dele. Os outros 40 ficarão com a sociedade. Logicamente, que todos os exemplos dados até aqui não esgotam a matéria, mas tenho certeza que eles são e serão de extrema utilidade para transmitir mais transparência e profissionalismo na relação entre os sócios. Por hora vamos ficando por aqui e voltaremos no próximo vídeo para falarmos sobre gestão de contratos. Muito obrigado e até lá!